Fala galera, eu sou Caio Souza, professor de Filosofia e Sociologia. Na videoaula de hoje nós iremos falar sobre o filósofo Xenófanes. O Xenófanes, que foi um filósofo antigo grego da escola eleata e um dos principais autores que tiveram uma contribuição muito importante para o pensamento do Parmênides e do Zenão. Quando falamos sobre o Xenófanes, nós não temos propriamente dito um aprofundamento específico desse autor em relação à imobilidade, que era uma tese ali da filosofia da escola eleata. Mas sim, nós temos um filósofo que ele teve uma construção desse imobilismo para que fosse influenciado o Parmênides e o Zenão, que foram dois autores que tiveram um aprofundamento maior nessa questão do imobilismo. Então, como que o Xenófanes ele concluiu, ele chegou até esse tipo de pensamento sobre imobilismo? Tudo isso vai se iniciar com uma crítica que o Xenófanes vai fazer, assim como a grande maioria dos filósofos antigos, em relação à questão dos deuses mitológicos. Ele vai fazer uma grande crítica a essa concepção da mitologia grega, dos deuses gregos. Dentro dessa crítica, o Xenófanes vai fazer uma grande crítica à noção de antropomorfismo. Antropomorfismo que significa a personificação dos deuses em forma de ser humano. Os deuses da mitologia grega, na época, eles eram vistos como entidades divinas, mas com uma estrutura corporal humana. Então, atribuir uma estrutura corporal humana a um deus da mitologia grega, essa prática se chama antropomorfismo. Então, ele vai criticar muito essa noção de antropomorfismo. Para o Xenófanes, o ser humano tem a sua composição e os deuses também têm a sua composição específica e não podem ter nenhuma semelhança com o corpo humano. Ele vai também criticar muito essa questão dos costumes e dos sentimentos humanos voltados para a crença, a mitologia grega. Então ele estava dentro de um contexto onde os costumes, a tradição, os costumes culturais da época eram muito voltados para essa questão dos deuses. Acreditava-se muito nessas entidades divinas, então ele vai fazer essa crítica também a esse tipo de costume, esse tipo de reverência. Para ele era mais importante que as pessoas se detessem a compreender aí o surgimento do universo a partir da razão, a partir de uma comprovação, digamos assim, voltada mais para o aspecto racional. Então, continuando, ele vai fazer uma crítica ao movimento dos deuses. Eles não podem ter nascido, e dentro da mitologia grega há uma concepção muito importante de que esses deuses eles vieram a nascer, eles teriam sido resultado aí de composições do espaço entre os planetas. Então essa composição do planeta e do espaço, esse movimento teria surgido aí, teria se originado os deuses. Então ele vai dizer que há uma certa incoerência em pensar em um surgimento de deuses, né? Se deuses são divinos, são eternos, eles na verdade não vieram nascer, eles sempre existiram e nunca também deixarão de existir. Nesse sentido, ele vai falar sobre a questão do deslocamento dos deuses. Naquele contexto ali da mitologia grega, acreditava-se muito que havia uma possibilidade de os deuses estarem em deslocamento. Esse deslocamento ele pode ser visto quando se percebe a composição, por exemplo, de 12 deuses gregos superiores que viviam lá no monte chamado de Monte Olimpo. Então, dentro desse Monte Olimpo ali estavam concentrados os 12 deuses mais importantes da mitologia grega, e esses deuses eles poderiam aí, de acordo com a situação, estarem se deslocando para algum lugar, dependendo da sua composição de poder. Então, para o Xenófanes, há uma grande incoerência em dizer que há um deslocamento nesses deuses. Se esses deuses existissem, eles seriam a totalidade em si. Então, há uma certa contradição em dividir os poderes dos deuses, segundo o Xenófanes. Então, se pudéssemos pensar deuses, deveríamos pensar em uma totalidade e também em um Deus imóvel, que está em todo lugar, que está presente em todo lugar e que não precisa se deslocar. A partir desse pensamento do deslocamento dos deuses, da composição da totalidade dos deuses, é que o Xenófanes vai criar essa noção de imobilismo.
Então perceba que o Xenófanes ele faz uma crítica a essas divindades, aos deuses da mitologia grega. Ele não crê, ele entende que a filosofia deveria tomar um espaço em relação a isso, mas é dentro desse conceito de deuses da mitologia grega que ele vai fundar, que ele vai trazer esse pensamento, essa questão do imobilismo, da imobilidade, da imutabilidade, que vai trazer aí uma grande contribuição para o pensamento do Parmênides e para o pensamento do Zenão. Então perceba que o Xenófanes ele não tem um aprofundamento tão vasto como o Parmênides e o Zenão nessa questão do imobilismo, da imutabilidade, mas ele tem aí uma grande importância na fundação, na formação desse pensamento de imobilidade dentro da escola eleata. Então essa é a grande contribuição, na verdade, do pensamento do Xenófanes dentro da escola eleata. Então esse foi mais um filósofo da escola eleata, que vocês possam continuar aí nos estudos focados, firmes, pois é necessário que a gente esteja sempre focado nos estudos e buscando melhorias e buscando aprender mais para que estejamos em um patamar elevado. Um abraço para vocês, até a próxima e foco nos estudos.